O Pedra Toque de hoje é recebido na Direção Regional de Agricultura e Pescas com o respectivo Diretor Regional, Dr. Pedro Valadas Monteiro. Muito bom dia, Sr. Diretor, e obrigado desde já pela sua disponibilidade. Bom dia, o prazer é todo meu recebê-lo. Ó, Sr. Diretor Regional, quando era pequenino queria ser Diretor Regional da Agricultura? Não, quando era pequenino não me passava pela cabeça ser Diretor Regional. Inclusivamente também em termos de formação, só mais tarde, já no secundário, é que o meu interesse foi despertado para a parte da agronomia. O senhor tem formação na agronomia? Eu sou licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto... Então quando é que meteu a mão nas alfaces? Meter as mãos nas alfaces deve ter sido no 12º ano, quando tive um trabalhinho de verão. Depois, mais tarde no curso, também meti... Que é arrancar ervas? Na terra. Digamos que era mais ali, andar a fazer ali uma espécie de uma monda de alguns frutos e participar também noutros numa colheita. A colheita é sempre mais agradável, porque a pessoa tem sempre a hipótese de provar alguma coisa, desde que não esteja no intervalo de segurança da aplicação de produto. Vamos lá entrar nos assuntos. Como é que andam as culturas específicas do Algarve? Está tudo bem? Vamos lá ver, o Algarve é muito diverso, não é? Este clima que nós temos propicia termos uma grande diversidade em termos de produções agrícolas. E, portanto, elas também vão tendo os seus ciclos, umas melhores, numas alturas, outras atravessando períodos menos bons noutras, mas felizmente este nosso clima faz com que a qualidade daquilo que produzimos seja algo que nos diferencia. E sabe que nós, estando num mercado muitas vezes fortemente concorrencial, em que o Algarve não pode diferenciar-se pela escala, pelos volumes de produção e assim tentar baixar os custos, felizmente com este clima diferencia-se pela qualidade. E a qualidade, por norma, em situações de crise, é algo que dá resiliência às cotações. E, portanto, o clima não é só bom para o turismo, para sermos aqui uma região fortemente turística, é também bom para termos produções agrícolas, algumas de excelência, com empresas que sabem trabalhar muito bem também, que isso também é muito importante. E nesses períodos menos bons, felizmente que as nossas produções conseguem sempre estar um pouco acima dos nossos concorrentes, em termos até da procura que o mercado faz. E isso é sempre um fator dá-nos alguma margem de segurança para atravessar esses períodos. O Algarve, como é sabido, sempre que se fala em Algarve, fala-se em turismo e umas contas muito simples de fazer. As exportações derivadas do turismo são 2 ou 3 auto-Europas e a maior parte das pessoas não tem essa noção. O que é a agricultura e pescas do Algarve em termos de importância económica? Vamos lá ver, as sociedades, os países desenvolvidos, ditos mais desenvolvidos, eles têm um perfil de evolução da sua economia que caminha sempre numa direção, que é um menor peso da agricultura, uma menor incorporação de mão de obra por parte da agricultura e, por outro lado, o aumento da preponderância do setor terciário. Desculpe lá interromper. Isto da guerra na Ucrânia não vai mudar esse paradigma? A escassez dos produtos e os 4,5 milhões de toneladas de cereais retidos num porto a apodrecer? Aqui no caso do Algarve, o que nós também temos que assumir é o seguinte. Nós temos uma agricultura, portanto só o setor agrícola, sem falar na transformação e sem falar nas pescas, deve ter um peso no valor acrescentado bruto da economia que deve andar próximo, à volta de 2,5%, 3%. Não é? Em termos de emprego, a coisa deverá também andar ela por ela. Este panorama não é muito diferente daquilo que existe no resto do país, como eu dizia. Essa mudança de paradigma que me está aqui a falar, essa mudança apareceu já durante o Covid também, e também inclusivamente com a disrupção que houve a nível das cadeias de logística a nível global. Nós não nos podemos esquecer que o ser humano há uma função que é básica, que é a alimentação. E, portanto, estes setores da produção de alimentos, e quando eu falo na produção de alimentos é a agricultura, mas também as pescas, a aquicultura, são fundamentais. E isso releva para 2 situações, que é, por um lado, o apoio à produção nacional, que ela é fundamental para o abastecimento, nestas situações, nomeadamente de guerra, em que eventualmente alguns países, por exemplo a Ucrânia, que era um grande produtor de cereais, nós das duas uma encontramos fontes alternativas ou produzimos. Portanto, e aí esta guerra, já antes outros episódios, a Covid, essa disrupção das cadeias logísticas a nível global, vem cada vez mais trazer à colação a importância do abastecimento alimentar, quer seja através da produção própria dos países, quer seja através da diversificação de fontes de abastecimento. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que isto vem novamente reafirmar e reavivar a importância de nós termos setores produtivos
que, por um lado, constitui uma safety net, não é? Numas situações em que, por um motivo ou outro, as fontes de abastecimento a que nós recorríamos tenham algum problema em termos de restrição de circulação ou mesmo de produção e, portanto, cada vez mais esta segurança alimentar vai estar na ordem do dia. Nós temos que pensar que, como eu dizia há pouco, o ser humano há uma função que é básica. Há duas funções que são básicas, que é respirar e alimentar-se. Agora, evidentemente, nós sabemos que os países, principalmente países como o nosso, pequeno, com um determinado tipo de clima, com um determinado tipo de solos, não consegue produzir todo o espectro de alimentos. Portanto, aí vamos ter que... Não vamos ter cereais no Algarve. Não, é muito difícil. É muito difícil, claro. Porque efetivamente nós temos um tipo de solos e um tipo de propriedade que não nos permite ser minimamente competitivos e produtivos e, portanto, aí, e ao fazermos isso também estamos a prejudicar outro tipo de produções para a qual seríamos mais competitivos. Portanto, e aqui temos que pensar que também a atividade agrícola é uma atividade económica. Portanto, tem que haver uma margem de lucro para o produtor, para ele poder gerir depois a sua vida familiar e continuar a investir. Portanto, aí temos que pensar sempre que ele, quando toma a opção produtiva, tem que tomá-la também em função daquilo que é o nível de rentabilidade que espera. Já deu uma deixa boa. Quem são os agricultores algarvios? Uma caminhonete de velhinhos? Já é uma coisa mais renovada em termos geracionais? Como é que é a situação? A agricultura teve um problema sempre estrutural, que é a questão do envelhecimento, é a questão também das dificuldades de essa transição intergeracional. Sim. Agora, o que nós vemos também é que cada vez mais é um setor que se torna mais aliciente para os jovens. A incorporação de tecnologia. Há até agora uma agricultura de precisão, não é? Essa inovação, essa tecnologia que vai sendo incorporada, torna também a atividade mais aliciente para os jovens. Porquê? Permite maiores produtividades, portanto, a maior rentabilidade. E, por outro lado, também a juventude gosta dos desafios tecnológicos. E, portanto, apesar de ainda não conseguirmos fazer o tal transformação que era exigível, no sentido de baixar a média etária e levar também substancialmente o perfil de habilitação média do nosso agricultor, e também pensar aqui que há várias agriculturas. Há agriculturas mais competitivas e outras menos competitivas. Há agriculturas que é na agricultura familiar, que é muito importante para a ocupação do território. E aí tem uma componente sociológica também muito importante. E depois temos a outra agricultura empresarial, não é? Interpenetra-se com o gado. Com tudo, com a floresta. Portanto, e aí, nós o que estamos a ver é que para essa outra agricultura mais empresarial, que vende para as grandes superfícies, que exporta, há cada vez mais uma maior incorporação de jovens, inclusivamente com elevadas qualificações. E quem é que inova? É a universidade, é as empresas? De onde é que tem vindo a inovação? A inovação, para cima de tudo, resulta de uma necessidade. Pois. Ainda para mais aqui no Algarve. Poupar água, ser mais eficiente na utilização dos fertilizantes. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, aqui no Algarve, nós utilizamos maioritariamente sistemas de rega gota a gota e nessa aplicação da água de rega vão também os fertilizantes. Ora, por exemplo, quando os custos aumentam em termos de energia e de adubos, qualquer coisa que se desperdice é uma perda muito significativa e é um aumento significativo dos custos de produção. Portanto, os agricultores são os mais interessados. Por outro lado, também sabem que ao protegerem o ambiente, ao proteger os cursos de água subterrâneos, ao protegerem os solos, também estão a proteger a sua fábrica a céu aberto, que é a sua exploração agrícola. Portanto, eles são os mais interessados. E isso foi, acima de tudo, essa preocupação que tem norteado depois a procura de soluções tecnológicas por parte dos agricultores. Quando estão disponíveis no mercado, agarram-nas, utilizam-nas. Quando não estão disponíveis, vão desafiar os laboratórios, as universidades, para tentar encontrar essas outras soluções. E isso é assim, essa dialética que tem propiciado, portanto, tem sido o motor, por assim dizer, da inovação tecnológica. Este grande plano de aproveitamento das águas, talvez não seja esta a expressão, mas que está em curso e que tem até já grandes quantidades de dinheiro, portanto, dirigidos, desta vez é a sério. Sim, aliás, a verba está... Não é que se fala nisto há anos e anos e anos. Agora há aqui a falar do plano de recuperação e resiliência, que tem uma verba... Mas tem uma verba para a água, não é? Para a água, de 200 milhões de euros. Exatamente. E é uma verba que está regionalizada mesmo, e que tem um conjunto de medidas do lado da procura e do lado da oferta.
Tem medidas muito importantes no âmbito da sensibilização, da racionalização dos consumos. Temos que compreender que cada vez mais estamos numa região com falta de água. Cada vez que abrimos uma torneira, o desperdício nas áreas urbanas. Temos que pensar muito bem se é mesmo necessário. Primeiro, abri-la e depois o tempo que ela está aberta e com o caudal que está a debitar. Depois, há medidas também do lado do reforço do aprovisionamento, da disponibilidade de água. E aí há várias soluções, a captação de água no Pomarão, não é? Na zona do Guadiana. Há também a instalação de uma dessalinizadora. Depois também temos medidas no âmbito do combate às perdas, quer no sistema urbano da água, quer também na parte da agricultura. Que são enormes, as pessoas não têm noção. Quer na parte da agricultura. Depois também temos outra medida importante que é promover cada vez mais a circularidade da água, ou seja, através da utilização das águas das hectares, águas residuais tratadas. Até a água que resulta do tratamento de esgotos ir parar outra vez. Com tratamentos já de nível superior, não é? Exato. E depois ser reutilizada, nomeadamente para limpezas urbanas, para a rega de espaços verdes, campos de golfe e, em algumas situações em que as explorações agrícolas estão próximo dessas hectares, não nos podemos esquecer que levar a água a grandes distâncias tem um custo incomportável, em termos de energia, e agora ainda mais, não é? Mas quando as explorações estão próximas, é também eventualmente execuível, e é isso que nós tentamos aqui também, que seja posto em prática no Algarve, possa ser utilizada, nomeadamente na rega de fruteiras. Sr. Diretor Regional, eu tenho uma curiosidade. Esta agricultura de precisão pode atrair os jovens. Tem uma data de maquinetas, para obter dados, até drones e não sei o quê, mas depois no próprio campo tem maquineta. Quem é que fabrica as maquinetas? São portuguesas? Sim, parte da tecnologia é portuguesa. Isto é como é qualquer outra atividade, não é? Sim. Portanto, nós temos inclusivamente aqui empresas no Algarve que desenvolvem o software para esses equipamentos e depois os vendem e o comercializam, dão assessoria técnica, etc. Sim. Outra parte dos equipamentos é importada. E muitas vezes a solução... Mas isso era uma boa malha aqui para o Algarve. As pessoas não têm consciência hoje em dia do elevado nível de incorporação tecnológica e de inovação que a agricultura tem. Sim. É que é fortíssimo. Aliás, isso explica como é que a agricultura, sendo que o planeta, desde os primórdios da humanidade, quando éramos meia dúzia, a área disponível é sempre a mesma. Mas em 2050 nós vamos ser 9 bilhões de pessoas. Isso significa que os setores produtores de alimentos têm conseguido acompanhar este crescimento exponencial da população. Chega a ser inacreditável. Porque a terra disponível não estica. Os mares, onde que são mais ricos em peixe, também não aumentam. A aquicultura tem dado aqui também um apoio significativo no abastecimento proteico das populações. E, portanto, isso só se faz através da utilização de tecnologia. E, por outro lado, nós também, e os agricultores estão cada vez mais conscientes também, para a necessidade de fazerem de uma forma o mais ambientalmente sustentável possível. Porque interessa produzir, interessa sermos mais produtivos para tal abastecimento alimentar, mas também interessa cada vez mais garantir que a forma como o fazemos é uma forma ambientalmente conservacionista, da água, do solo, porque cá está, não podemos esgotar os recursos e não podemos destruir aquilo que na prática é a nossa linha de produção. Com certeza. E os agricultores cada vez mais estão conscientes da necessidade de terem uma agricultura de conservação, de adotarem a tal agricultura de precisão e inclusivamente utilizar algumas técnicas que após o ciclo produtivo possam deixar aquele ecossistema onde a agricultura se desenvolve em melhores condições, que é as chamadas práticas regenerativas. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso cada vez mais vai ser o futuro da agricultura, tanto em Portugal, na Europa, a nível mundial. Só pode ser assim, porque cá está, os desafios são grandes, as necessidades alimentares cada vez são maiores e também sabemos que os próprios consumidores cada vez mais também estão preocupados com a forma ambientalmente amigável como os alimentos são produzidos. E isso vai ser sempre o motor que vai estimular o desenvolvimento tecnológico na agricultura e nas pescas e na aquicultura, etc. As primeiras coisas, artigos que li sobre agricultura de precisão, vem-me à cabeça uma ideia que pode ser um bocado parva, mas toda a informação que se obtém com as maquinetas é uma espécie de... é o futuro do borda d'água. Antigamente os agricultores iam ao borda d'água, sabiam quando é que semeavam, como é que era, quando é que era a lua e tal. Agora vai só computador. Aliás, hoje em dia, ainda ontem, esta semana, nós tivemos aqui na Direção Regional, tivemos um encontro precisamente sobre agricultura de precisão, quer na parte da rega, quer máquinas, entre comas, inteligentes, que já conseguem, na prática,
quase autoguiar-se. O que nós vemos hoje em dia é, portanto, cá está, olhando outra vez para aquilo que é o sistema produtivo típico da agricultura. Temos o clima, precipitação, temperatura, luminosidade, que é tão importante para algumas culturas, por exemplo, o vinho, etc. E depois também temos aquilo que se passa no solo, porque não nos podemos esquecer que é a raiz, que é aquilo que é o órgão a partir do qual a planta se alimenta, está no solo. Portanto, ela vai buscar o ar, vai buscar a água, vai buscar os nutrientes dos quais se alimenta ao ar. Lá em cima estão as folhas que fazem a fotossíntese. E, portanto, tudo isto é monitorizado. Ou seja, o agricultor moderno hoje em dia ou utiliza, por exemplo, os dados das estações de agrometeorológica da Direção Regional, que estão espalhadas por todo o território do Algarve, ou então tem a sua própria estação agrometeorológica. Determina quais são os parâmetros climatéricos. Faz os cálculos em função disso, daquilo que é a disponibilidade, aquilo que é fornecido naturalmente. Depois, monitoriza também o solo. E vê, por um lado, qual é a quantidade de água que já está naturalmente presente no solo e qual é a necessidade, em termos de rega, que resulta desse diferencial entre aquilo que a natureza fornece e aquilo que a planta necessita em cada momento. Abrir a torneira ou fechar a torneira. E aí, abre mais a torneira, abre menos, faz regas mais frequentes ou menos frequentes e também as dotações são controladas. Cá está aí uma vez mais, porque também, para além da água, muitas vezes há a incorporação também de nutrientes, de matérias fertilizantes. E todos esses dados depois estão a ser trabalhados. A utilização da inteligência artificial ainda não é muito, pelo menos aqui no Algarve. Temos alguns casos, mas não é o comum. Mas não tenhamos dúvidas nenhumas que nós vamos ter cada vez mais aquelas questões que ouvimos falar, dos dados fornecidos por sensores, depois o Big Data, depois vamos ter o trabalhar desses dados por parte de máquinas cada vez mais inteligentes, inteligência artificial, etc, etc. Em algumas zonas do globo já se fala na agricultura 5.0, que para além da questão da digitalização também já incorpora a robótica. Portanto, não tínhamos dúvidas nenhumas que este vai ser cada vez mais o caminho. Ou seja, tecnologia, sensorização, colheita de informação, tratamento dessa informação e depois ter equipamentos que possam, na prática, ajudar na tomada da decisão. Só assim é que nós vamos conseguir vencer o tal desafio que é alimentar uma população crescente sem pôr em causa a sustentabilidade das gerações futuras. Não é? Isso implica o quê? Compaginar a proteção ambiental também. Julgo saber que, tanto neste novo governo, a parte das florestas saiu da agricultura. Já tinha saído. Já tinha saído. Como é que é isto cá em baixo? Também saiu daqui, não? Essa alteração orgânica já aconteceu. Já tinha acontecido. Sim. Já tinha. Foi para o ambiente? Está no Ministério do Ambiente, da Ação Climática. Aqui em baixo está no ICNF? Não, está no ICNF. Portanto, com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Muito bem. Há uma boa articulação entre os ministérios. Aliás, nós não nos podemos esquecer que nos territórios rurais nós temos duas grandes ocupações: a floresta e a agricultura. E que cada vez mais também as novas políticas de ordenamento florestal privilegiam esse casamento e essa partilha de sinergias entre floresta e agricultura. Até a agrofloresta. A agro-silvopastorícia. Exatamente. Que é, e por outro lado, esta permite uma coisa muito importante: aumentar o rendimento dos produtores agro-silvopastoris. Porquê? Porque em vez de terem só floresta, tem também a agricultura, tem a produção, mas faz outra coisa muito importante, que é o seguinte: os contínuos de qualquer coisa nunca são muito bons nos territórios do interior. Nos territórios, por exemplo, mais vulneráveis aos incêndios. Se nós tivermos mosaicos agrícolas, na prática vão fazendo uma malha dentro dos povoamentos florestais, eles funcionam também como uma espécie de um corta-fogos. Exatamente. Claro. Para além de darem rendimento adicional, mais rapidamente, porque o ciclo, portanto, o período de retorno da agricultura é mais curto do que o da floresta, por norma, não é? Permite também ter a produção animal, a produção pecuária. Exatamente. E, por outro lado, temos ali também um instrumento muito importante para travar a progressão dos incêndios. E, por outro lado, também sabemos que a agricultura é mais exigente em termos da presença do proprietário. Tem que lá ir mais vezes ao terreno para fazer as operações culturais. E, ao ir mais vezes, está mais presente no território. Está mais vigilante. Há mais vigilância. Que é algo que precisamos. Portanto, cada vez mais, eu também não tenho dúvidas, que nós vamos ter sistemas não silvícolas ou florestais e vamos ter também cada vez mais sistemas agro-silvo e, em algumas situações do território,
Depois turismo, cá está. Aliás, até tivemos o caso das cabras chapadoras, aqui o projeto, sim, não é? sim. Que era precisamente isso, não é? Na prática tentar aqui recuperar algo que no passado foi tão importante, era natural. que eram os próprios animais, nomeadamente as cabras, fazerem a limpeza dos terrenos, dando rendimento também em termos de carne, em termos de leite, etc, etc. Ficou tanto por dizer, o tempo voou, obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço a oportunidade. E disponha da Rádio Solar, para quando quiser passar alguma mensagem, faça favor. Senhor, muito obrigado. E continuação de bom trabalho.